Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Uma boa noite pra você, um bom dia, enfim. Meu nome é Luiz e eu tô passando aqui pra falar mais uma vez sobre a parte administrativa do Corinthians. Parece que o Corinthians não sai dos holofotes de forma negativa. Parece que o Corinthians tá sempre no olho do furacão, tá sempre num buraco e não sai. A gente tem noção que falar do Corinthians gera like, gera engajamento, gera views, gera audiência, a gente sabe tudo isso. Mas incomoda o quanto o Corinthians está sempre metido em problemas, o quanto o Corinthians está sempre metido em possíveis problemas financeiros, em falta de pagamento, em falcatruas, em um bolo de problemas, em um bolo de situações que o torcedor não queria. A mais recente delas envolve o nosso patrocinador master, a VaiDeBet, envolve até possíveis envolvimentos de laranjas com o Corinthians. É claro, tudo não passa por enquanto de especulações, não passam ainda de possíveis crimes. Tudo tem que ser investigado, tem que ser muito bem apurado, mas a questão é, o nome do Corinthians novamente está envolvido em problemas. E é isso que a gente vai abordar. Vamos falar sobre a possível saída da VaiDeBet, sobre o possível crime que está envolvido o Corinthians e mais alguns assuntos no vídeo de hoje. Mas antes de tudo eu quero pedir para vocês, claro, sempre, se inscreverem no canal, deixarem o like e compartilhar o canal com seus amigos, com seus familiares, com todo mundo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre Corinthians e a parte principalmente administrativa. Para começar a falar do vídeo, a gente tem que citar o Juca Kfouri. Juca Kfouri, que é jornalista e se diz corintiano. Vamos lá, eu não gosto do Juca Kfouri, eu não acompanho muito o que o Juca Kfouri fala. Quando o Juca Kfouri estava na televisão, eu não gostava dos programas que ele participava, principalmente porque ele participava. Eu não acho que o Juca Kfouri seja um corintiano de verdade. Quem sou eu para falar o que é ou não é corintiano, mas acho que ele não agrega nada como corintiano. Mas como jornalista ele tem todo o direito de fazer o que ele faz e de noticiar as coisas que ele noticia. Se vai ser verdade ou não, aí depois ele tem que ser cobrado por isso. Mas noticiar, procurar as notícias, isso ele vai sempre colocar acima do suposto torcedor que ele é pelo Corinthians. Se aparecer uma notícia que vai acabar com o Corinthians e que vai fazer com que o nome do Juca Kfouri esteja no holofote, esteja em alta, pode ter certeza que ele vai fazer isso em detrimento do Corinthians. Até aí, a gente pode achar ruim nós como os torcedores, mas se a gente colocar no fio da meada ali, colocar a caneta no papel, é a profissão do cara e ele vai fazer isso acima de qualquer coisa. Então, já deixando claro, eu não gosto do Juca Kfouri, mas em relação a ele noticiar, não tem o que a gente fazer a não ser checar e torcer para que tudo seja comprovado. Verdadeira ou não, aquilo tem que ser comprovado. A questão é que o Juca Kfouri trouxe uma notícia de que o acordo envolvendo VaiDeBet e Corinthians, o patrocinador master, tem um problema onde existe uma das empresas que participou desse trâmite está envolvida com esquema de laranjas. Para quem não viu ainda, não entendeu, o Corinthians, quando fecha com a VaiDeBet como patrocinadora master do Corinthians, ele precisa, aí a primeira questão, por que o Corinthians precisou de um intermediário para fazer uma negociação que envolvia valores tão altos entre uma empresa de apostas esportivas e um clube do tamanho do Corinthians? Será que não era possível que o Corinthians fizesse essa negociação diretamente com essa empresa? Que essa empresa entrasse em contato com o Corinthians por e-mail, por telefone, pelo que fosse? Precisava realmente que o Corinthians tivesse um intermediário para fazer essa ligação Corinthians-VaiDeBet, VaiDeBet-Corinthians? Eu acho que não. Eu acho bizarro isso acontecer. E quando a gente for ver os valores que foram pagos por isso, é ainda mais bizarro, é ainda mais estranho. Mas é aquilo. Isso não é crime. Isso não é fazer algo que não seja legal. Isso pode ser feito. Surge muito estranho para mim. Pô, você vai fazer um intermediário para uma negociação tão grande dessa, envolvendo um valor tão alto entre um clube gigantesco. Será que você não tem ninguém dentro do seu clube que consiga negociar com essa empresa? De qualquer forma,
o Augusto Melo e sua diretoria tiveram um intermediário. E o problema começa aí, porque esse intermediário agora ganha uma comissão por ter feito essa ligação, essa conexão. A VaidBet vai pagar para o Corinthians mais de 360 milhões de reais durante os 3 anos. Algo em torno de 360, 370 milhões. Essa empresa, que se chama Rede Social Media Design, ela vai lucrar, ela vai receber do Corinthians durante esse período um total de 25 milhões de reais por essa intermediação. Então, essa empresa intermediou e de comissão eles vão ganhar aí, em parcelas, 25 milhões de reais. Para mim isso já é bizarro, já é assustador, porque os caras vão ganhar um dinheiro por ter feito uma intermediação que não precisava. O Corinthians está deixando de ganhar 25 milhões de um patrocínio que é para ele, porque o seu Augusto ou seus diretores precisaram de algo para intermediar. Para vocês terem uma ideia, a VaidBet, as informações são que paga 10 milhões mensais para o Corinthians. São quase 3 meses de um contrato onde o Corinthians vai pegar esse dinheiro e passar para o outro, de uma forma bruta, tá? Vai pegar e só passar. É claro que o Corinthians tá pagando parcelado. 2 parcelas desse valor já foram pagas. Mas vocês entendem que é muito estranho? E aí isso se torna ainda mais estranho quando o dono da empresa que fez essa intermediação participou diretamente da campanha do Augusto Melo para se tornar presidente. Isso faz com que os questionamentos aconteçam. Não tem como, rapaziada. Não tem como. Você gostando ou não do Augusto, você gostando ou não da renovação e transparência, tira a questão de qual grupo é. Isso não pode acontecer. Não tem sentido o Corinthians ter um intermediário e esse intermediário ganhar essa quantidade de dinheiro e ser um cara envolvido com o Augusto. Isso para mim já não tem sentido. Mas até aí, nada foi provado de fraude, entendem? A questão que o Juca Kfouri trouxe foi que essa empresa o cara que trabalhou com o Augusto é o Alexandre Fernando André. Essa empresa, Social Media, ela tá pegando partes desse pagamento que o Corinthians faz para ela e tá transferindo para uma outra empresa, que é Nelway. E nessa empresa Nelway que tá o problema. Porque essa empresa, pelas informações iniciais, ela é uma empresa laranja. A sede dela, que é na Avenida Paulista, é apenas um coworking que ninguém que trabalha aos arredores já viu alguém dessa empresa trabalhando lá. E a dona da empresa é uma mulher do litoral de São Paulo, de Peruíbe, que vive, pelo que tudo indica, numa situação de classe baixa, sem condições, não tem nenhum conhecimento sobre a empresa, não tem nenhum conhecimento sobre aquela instituição e que claramente, ao que tudo indica pelas informações, é apenas uma laranja. Então vocês entendem que a situação é, o Corinthians está transferindo, está pagando uma comissão para uma empresa e essa empresa está fazendo um pagamento para uma empresa laranja, para uma empresa que não existe. O problema até aí é o seguinte, se for toda essa situação, se a situação for literalmente essa, o Corinthians paga para uma empresa e aí essa empresa pega o dinheiro e faz a falcatrua com a outra empresa que não existe. O Corinthians não tem nada nesse problema. O que o Corinthians vai ter que fazer é, se provando que essa outra empresa, que a Social Media, tá fazendo esse trabalho com essa empresa laranja, o Corinthians tem que ver uma forma de romper essa comissão que tá dando. Porque aí você tá trabalhando com uma empresa que tá cometendo um crime. Mas de qualquer forma, se esse for o cenário, o Corinthians no atual momento não tá cometendo nenhum crime. A questão é a seguinte: se essa empresa laranja tiver alguma relação com alguém dentro do Corinthians, seja com o seu Augusto Melo, seja com algum diretor, com qualquer pessoa, aí o Corinthians tem um problema gravíssimo. O Corinthians tem um problema gigantesco. Aí quem for, a pessoa que for, tem que pagar na justiça e ser exonerada do Corinthians na hora. Se for o Augusto,
tem que rolar o impeachment na hora. Se for algum diretor, tem que sair na hora. Porque não pode que essa empresa laranja tenha um vínculo com o Corinthians. Não pode. Se tiver, tem que ser mandado embora geral e responder na justiça. Na justiça. O problema é, a reportagem, ela deixa essa ponta aberta. Ela envolve o nome do Corinthians porque vai dar mídia, vai dar atenção, vai dar o falatório, mas a ponta final da notícia não linka com o Corinthians. Pelo menos ainda não. Espero eu que não linke no futuro. Mas se tiver uma conexão, aí as pessoas que estão no Corinthians têm que ser julgadas, têm que ser processadas, têm que sair do Corinthians. Até o momento o que acontece é isso. Existe essa relação, existe essa conexão, mas não existe a conexão diretamente entre Corinthians e a empresa laranja. Existe essa empresa no meio que está, ao que tudo indica, cometendo essa fraude. De qualquer forma, o Conselho Deliberativo do Corinthians já está investigando, já está olhando. Muito provavelmente o Ministério Público vai entrar para tentar entender e solucionar esse problema. E aí o que tudo isso tem gerado agora, que saiu agora à noite, pouco tempo, é que a VaiDebet busca respostas do Corinthians. O Corinthians já soltou nota oficial dizendo que todas as negociações que o Corinthians faz, todas essas relações, são com empresas fiscalizadas, são com empresas legais. Que o Corinthians não tem nenhuma negociação com empresa que não existe, empresa laranja, empresa que não está dentro do correto. O Corinthians soltou essa nota. Porém, a VaiDebet busca novas explicações. A VaiDebet coloca um dinheiro alto e coloca o dinheiro no Corinthians porque sabe que a imagem do Corinthians, negativa ou positiva, joga para cima. Então, você estando no Corinthians, a chance de você crescer é muito grande. Mas eles temem que esse imbróglio que o Corinthians se colocou prejudique a imagem. E aí, com isso, eles já estudam formas, mecanismos de rescindirem o contrato com o Corinthians. Isso também são informações iniciais. Pode ser que também a VaiDebet só esteja dando uma pressionada para que isso seja solucionado mais rápido. Mas pode acontecer. E aí os sites que eu vi falaram que quaisquer das partes que rescindirem o contrato tem que pagar uma multa, tem que pagar uma taxa. As informações que eu vi dizem que gira em torno de 10% do restante do contrato. Algo ali em torno de 30, 35, 40 milhões de reais. Se a VaiDebet sair, tem que pagar isso para o Corinthians nesse atual momento. Vamos ver o que vai acontecer, gente. É uma situação complicada, é uma situação que revolta, mas de qualquer forma tem que ser solucionado. O problema de tudo isso para mim é... Vocês percebem, vocês conseguem ter noção que semana após semana surge uma notícia do Corinthians? Elas são pequenas, elas são grandes. Essa para mim é uma notícia grande, uma notícia que pode se tornar gigantesca. Mas a todo momento tem uma notícia. Tem notícias que a gente nem dá bola, porque a gente literalmente vê que é sementinha para tentar causar a discórdia, para tentar causar conflito dentro do Corinthians. Agora tem outras notícias que incomodam de verdade, cara. E aqui eu vou falar o seguinte. Eu não sei se na renovação e transparência essas notícias não surgiam com tanta quantidade, porque as pessoas não tinham interesse em procurar, porque as coisas não vazavam tanto quanto vazam agora. Mas uma coisa é real. As notícias têm saído do Corinthians com uma quantidade gigantesca. E algo tem que ser feito. O seu Augusto Melo e a sua diretoria têm que trabalhar melhor para andar tudo nos trilhos, para andar tudo certo. Porque se não for assim, cara, se o Augusto Melo se comprovar um cara ruim, um cara como era a renovação e transparência, eu quero ele fora do Corinthians também. A questão para mim é a seguinte: o Corinthians ainda não conseguiu se acertar, não conseguiu se ajeitar. Tem muitos problemas e a parte administrativa, querendo ou não, está refletindo dentro de campo. O seu Augusto e todos precisam endireitar as coisas e precisam começar também a provar essas supostas acusações que estão acontecendo. Porque é aquilo, se eu provar que eu não cometi isso, cara, aí você vai e mete processo em quem tá te acusando e quem tá noticiando essas coisas, essas notícias falsas. Mas de qualquer forma, o Corinthians se vê novamente numa bagunça, e uma bagunça que a tendência é se estender e tomar rumos aí
bem complicados mesmo, cara. De qualquer forma, vamos esperar o que vai acontecer aí em relação ao patrocínio, em relação a possíveis investigações que vão acontecer. E aí, falando de campo e bola, 3 notícias de possíveis chegadas e possíveis saídas que surgiram nas últimas horas aí. Vou falar da saída primeiro. O Paulinho tem contrato agora até o meio do ano agora, e o Corinthians até tem intenção em renovar com o Paulinho, por tudo aquilo que o Paulinho representa, pela experiência, pela representatividade que ele tem dentro do grupo, por ser talvez o cara mais cascudo desse elenco. Cássio saiu, então agora meio que ficou o Paulinho, o Fagner que não assume. Então mesmo sabendo que o Paulinho não tem entregado tanto dentro de campo, a presença dele ali agrega muito. A questão é que o Corinthians quer renovar com o Paulinho mais 6 meses, e aí se o Paulinho aceitar, talvez colocar algumas cláusulas, que se o Paulinho bater aquelas cláusulas, o contrato se renova para o próximo ano. E reduzir ainda mais o salário do Paulinho. Porém, o Paulinho, no começo do ano, quando ele renovou o contrato dele por esses mais 6 meses, ele já aceitou reduzir o salário e agora ele não queria uma nova redução. Dessa forma, as negociações estão travadas, o Paulinho tem mais 40 dias de contrato, e pode ser que ele não renove. Minha opinião, tem que renovar por 6 meses, no máximo até o meio do ano que vem. E o salário tem que ser mais baixo. O Paulinho tem que entender que hoje ele não é um jogador titular e ele vai agregar pouco para o Corinthians. Ele não vai ser um fator determinante para o Corinthians brigar por coisas maiores. Ele vai ser mais uma peça no elenco. E para ele ser mais uma peça no elenco, não dá pra gente pagar um salário para ele de um jogador importante, de um jogador fundamental. A questão é, o Paulinho tem propostas da Ásia, talvez do Oriente Médio, e pode ser que ele saia. Eu não acho que o Corinthians tem que fazer loucura, e se o Paulinho não quiser renovar, muito obrigado, vida que segue e paciência. E aí, possíveis chegadas. Cara, falaram do Daverson, velho. Tá de sacanagem. Desculpa, quem quer o Daverson tá maluco. Quem quer o Daverson tá 13, mano. É 13 das ideias. O Daverson é quase que idolatrado pela torcida do Palmeiras. Além de tudo, já tem 33 anos. É um cara meio maluco das ideias. Não dá, rapaziada. Se vocês querem o Daverson, me desculpa, mas não dá, velho. Pô, é óbvio que o Daverson é melhor do que o Pedro Raul, mas você vai trocar 6 por meia dúzia. Então, não quero o Daverson. De jeito algum. Pelo amor de Deus. Tá repreendido o Daverson no Corinthians. E a segunda é o Romarinho. Olha o Romarinho! Esse Romarinho mesmo. Saiu da Arábia e tá livre no mercado. Eu também não quero o Romarinho, velho. Também tem 33 anos. Pô, fez o gol lá na La Bombonera. Fez vários gols contra o Palmeiras, deitava e rolava pra cima do Palmeiras, mas não dá pra gente trazer o Romarinho de novo, cara. São 33 anos de um jogador que provavelmente vai vir com salário alto e, na minha opinião, cara, não vai agregar aquilo que o Corinthians precisa, cara. Eu sei que o torcedor tá carente, mas esse bagulho de repatriar jogador toda hora, a gente tem visto que não funciona, velho. Não funciona, não funcionou muito com o Paulinho, com o Balbuena, com o William. Provavelmente não vai funcionar com o Romarinho e eu espero que não dê certo. Eu espero que o Corinthians não avance. Na questão Daverson, o treinador gostou, Antônio Oliveira, que já trabalhou com ele, mas a diretoria meio que já falou que não vai trazer. No Romarinho, eu acredito que a diretoria vai acabar trazendo o Romarinho. De verdade, eu não gostaria, mas eu acredito que vai acabar trazendo. Por essa questão da imagem, por essa questão de aproximar o torcedor. Eu acho uma negociação ruim por tudo que o Romarinho entregaria para o Corinthians hoje. Mas infelizmente eu acho que vai acontecer. De qualquer forma, pro meio do ano o Corinthians vai precisar se reforçar. Isso é óbvio. Não sei com que dinheiro, não sei quais jogadores vão vir, quais posições vão, mas o Corinthians vai precisar reforçar algumas coisas. Ouvi alguns burburinhos de Alexandro da Juventus. Não sei. Pode ser, agregaria. Bastante. Mas vamos ver o que desenrola no restante desses meses aí em relação a possíveis chegadas. Amanhã a gente tem jogo contra o América. Copa do Brasil. Vamos ver se a gente consegue
só confirmar o resultado e se classificar para a próxima fase. O Corinthians precisa, rapaziada, precisa urgentemente endireitar as coisas. Administrativamente, dentro do futebol, porque ainda é turbulento. O dia a dia do Corinthians não é calmo. O mar que o Corinthians navega, ele é turbulento demais. E para um time conseguir fluir, precisa ter paz. Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui, meu muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Um forte abraço e vai Corinthians!